No episódio de hoje faço um convite e depois falo das vírgulas de Saramago e vou pôr-me aqui a reclamar, se quisermos. Vou estar irritado durante o episódio. Hoje vou falar das vírgulas de Saramago, um dos grandes mitos da literatura portuguesa. Já falei disso em vários outros sítios, em textos e até em podcasts, mas hoje quero voltar ao tema. É um tema sobre livros, no fundo, é sobre os livros de José Saramago. Mas antes disso tenho um convite. Para quem está a ouvir isto no dia 9 de agosto de 2023, o dia em que este episódio é lançado, fica um convite para, e se por acaso estiver perto, para ir a Peniche, à minha terra natal, hoje às 18, dia 9 de agosto de 2023, às 18 horas, na Feira do Livro, que é no Clube Recreativo Penichense, para me ouvir mais o Samuel Mira, ou seja, o Sam the Kid. Nós temos um livro que foi publicado o ano passado, chama-se Assim Alçado, é sobre a língua portuguesa, sobre as várias opções da língua portuguesa e, se por acaso estiver por cá ou quiser cá vir passear, venha às 18 horas. Eu tenho tido conversas com ele em vários sítios, em bibliotecas, em escolas e, claro, no próprio podcast Assim Alçado, que deu origem ao livro. E as do podcast são relativamente planeadas, mas as outras começam no livro, mas nunca sabemos onde é que vão parar e já tivemos conversas muito, muito interessantes sobre o processo criativo de criar uma letra e como é que é preciso passar horas e horas ali, às vezes a batalhar para ter a palavra certa, e entre muitos outros temas. Portanto, se estiver por aqui, ou se quiser vir passear a Peniche, aqui fica o convite, 18 horas, dia 9 de agosto de 2023, uma quarta-feira, no Clube Recreativo Penichense, na Feira do Livro, e claro, depois pode aproveitar para comprar livros e também para conversar connosco. Este foi o convite. O objetivo deste episódio é falar sobre as vírgulas de José Saramago, que é um tema que eu já falei, como disse, um tema recorrente porque me irrita muito, confesso. Irrita-me muito que continua a ser tão fácil encontrar pessoas que acreditam piamente que José Saramago não usava vírgulas. E se não acredita que há pessoas que acreditam nisto, basta ir, por exemplo, ao Twitter, que agora se chama X, ainda fiz esta experiência agora, procure vírgulas de Saramago e só nos últimos dias várias pessoas, e pessoas que parecem muito informadas sobre muitos assuntos, estão convencidas de que José Saramago não usava vírgulas, ou usava muito poucas. Ora, é completamente falso. Nós podemos gostar das escritas do Saramago, podemos gostar do seu uso das convenções da pontuação, que não é exatamente o mais normal, embora, há que dizer, ele está muito longe de ser o único escritor que usa a pontuação de forma original. Agora, podemos achar tudo o que quisermos, mas agora, o que não falta ali na escrita de José Saramago são vírgulas. Ele usa muitas vírgulas, usa mais vírgulas do que o habitual. Ele usa a vírgula para introduzir as falas das personagens. Só aí temos um uso para lá daquilo que é habitual. Portanto, ele usa muitas vírgulas. E usa nas outras situações todas. Eu vou só ler um pouco do Ano da Morte de Ricardo Reis, do início, só como exemplo. Aqui o mar acaba e a terra principia, ponto. Chove sobre a cidade pálida, vírgula. As águas do rio correm turvas de barro, vírgula. À cheia nas Lesírias, ponto. Um barco escuro sobe o fluxo soturno, vírgula. Agora vou avançar um pouco mais para a frente. Temos entre Londres e Buenos Aires, vírgula, como uma lançadeira nos caminhos do mar, vírgula, para lá, vírgula, para cá, vírgula, escalando sempre os mesmos portos, vírgula, La Plata, vírgula, Montevideo, vírgula. E eu podia continuar aqui a dizer vírgulas que nunca mais acabava. Há muitas vírgulas em José Saramago. O que é que deve ter acontecido? Como há esta pontuação um pouco diferente do habitual, porque ele usa só, na maior parte dos romances dele, usa só pontos e vírgulas, e usa estes pontos e estas vírgulas, principalmente as vírgulas, para introduzir as falas das personagens, o que não é o habitual. Como há esta diferença no uso da pontuação, de repente esta ideia começou a transformar-se nas conversas na ideia de que ele não usava vírgulas, que é precisamente o oposto da realidade. Ele usa vírgulas a mais em relação ao que é habitual. E de repente nós temos muitas pessoas a acreditar nisto e a usarem o Saramago como exemplo de pessoa que não usava vírgulas. É muito curioso. Mas o mais curioso, e isso é uma das coisas que aí sim irrita-me, porque todos nós acreditamos em coisas absurdas ou erradas. Mas o mais curioso é que eu já cheguei a estar a discutir com alguém sobre o tema e a mostrar um livro de José Saramago, cheio de vírgulas. E a pessoa simplesmente recusou acreditar naquelas vírgulas que estavam à frente da cara. Dizia-me que aquilo era um problema da edição. A minha edição de José Saramago tinha vírgulas, mas as outras todas não tinham.
é uma ideia tão forte que as pessoas têm até dificuldade em acreditar que naquilo que está à frente dos olhos. José Saramago usava vírgulas. Quem não usava vírgulas, nem pontos, nem qualquer pontuação, eram, por exemplo, os antigos romanos e gregos. Nós hoje temos edições dos romanos e dos gregos ainda em latim e em grego antigo, e essas edições têm pontuação. Mas essa pontuação foi introduzida mais tarde, nas edições mais recentes destes livros. Os próprios autores não usavam em geral a pontuação e nem sequer usavam espaços, usavam simplesmente as letras e numa forma que não diferenciava maiúsculas de minúsculas, sempre a seguir, sempre de seguida, sem qualquer interrupção, mudando depois para a linha no ponto onde fosse necessário. Nem sequer havia propriamente uma grande divisão de sílabas. Portanto, sim, há escritores que não usam vírgulas nem qualquer pontuação, são os escritores que nós chamamos clássicos. Não é o caso dos escritores modernos, que praticamente todos usam pontuação. Eu não conheço nenhum que não use, embora muitos usem pontuação de forma pessoal. Normalmente este afastamento em relação às convenções da pontuação faz-se para criar um certo efeito de estranheza. Portanto, é propositado. É um efeito literário que, neste caso, com base no aspecto gráfico das palavras e da pontuação, que tem como intuito criar um certo efeito. Neste caso do José Saramago, o efeito parece-me ser claro. A ideia é que seja uma voz que está a contar a história e esta voz não se interrompe em 2 pontos, parágrafo, travessão. Esta voz diz o que outras personagens estão a dizer de seguida, dentro da mesma frase, sem interrupção. Portanto, sem interrupção de parágrafo. No fundo é para dar um aspecto mais oralizante, no sentido de termos ali alguém que está a contar aquela história. E este efeito consegue-se através do uso das vírgulas. Mais uma vez, do uso das vírgulas. José Saramago usava muitas vírgulas. Há pessoas que dizem, não, mas um escritor tem sempre de seguir as regras gramaticais e as regras ortográficas. Bem, neste caso não estamos perante regras gramaticais, também não estamos propriamente perante regras estritamente ortográficas, estamos perante convenções da pontuação. E, vou repetir, muitos escritores não obedecem a essas regras, criando métodos próprios para isso. Não quer dizer, nós podemos não gostar disto, podemos não gostar que Saramago usasse as vírgulas como usava. O que não podemos é fugir à realidade da sua existência. Aquelas vírgulas estão lá. Pronto, foi este pequeno episódio, esta pequena, como é que eu ia dizer, este desabafo que serviu para complementar o convite que eu fiz há pouco. Portanto, se quiser ir ter comigo e com o Sam the Kid a Peniche às 18 horas, mais logo, ao final da tarde, estamos mesmo no meio das festas de Peniche, que vão ser neste próximo fim de semana, já no meio, no sentido em que já temos cá toda a feira e é um momento de grande animação. Estamos em agosto, o mês destas festas, portanto pode aproveitar também para vir à festa, pode aproveitar para conhecer Peniche se não conhecer, para ver as berlengas ao fundo. Eu sei que sou suspeito, mas é uma terra que tem uma natureza muito diferente do que é habitual em Portugal, com uma costa virada a norte, por exemplo, com grutas, pequenas enseadas, é uma península, com 2 baías. Aliás, se virmos bem, temos até 3, porque o Baleal está aqui mesmo ao lado e cria uma pequena terceira baía. Venha visitar e venha também falar sobre o Assim Assado, o livro que vou apresentar com o Sam the Kid. E não se esqueça, 3 pedidos. Primeiro, partilhe este podcast. Segundo, assine. E terceiro, reclame sempre que alguém lhe disser que Saramago não usava vírgulas, porque usava. Muito obrigado. Até amanhã para mais um episódio. Este é o 51, amanhã será o 52 da Pilha de Livros. Talvez alguém fique a pensar, mas afinal que livro é que é o do episódio 2? Não vou escolher nenhum livro de José Saramago para já. Vou pensar nisso, qual é que é o livro que eu prefiro. Mas se tiver de haver um livro para este episódio, nesta nossa pilha de livros, em que vou desbastando a pilha, hoje seria O Ano da Morte de Ricardo Reis, que referi há pouco para falar das vírgulas. Então, até amanhã.